A gente vai falar de CEMIG, com códigos de negociação CEMIG 3 e CEMIG 4, empresa essa que já deu um retorno histórico mais de 6.700%, batendo por ampla margem o Ibovespa, que retornou apenas 760% no período, quase 10 vezes a mais. Trazendo isso para a vida real, se você como investidor tivesse investido apenas R$1.000 na companhia, hoje teria aproximadamente R$ 68.500, pelo simples fato do carrego da empresa, aplicando a metodologia das 3 chaves que eu sempre passo para vocês em todos os vídeos, e trazendo para um período mais curto, período aqui de 5 anos, mais realista, ela também bateu o Ibovespa por ampla margem. A CEMIG deu um retorno de mais de 250% no período, contra apenas 50%. Retirei o retorno percentual, botei em escala regular, ela está com uma cotação de R$ 12,11, uma alta onde a companhia saiu da casa dos R$ 3 aqui embaixo, teve uma alta expressiva até atingir mais de R$ 12. É um excelente retorno, muito fora da média, para você que também é sócio, para você que também é acionista. É dessa alta que a gente vai comentar lá na frente do vídeo. Sempre lembrando que quando a gente atingir 5.000 inscritos, eu vou estar sorteando os segredos da mente milionária. Isso está acontecendo mais rápido do que eu imaginava, portanto, se você não é inscrito, se inscreve. Muito provavelmente na semana que vem eu já vou estar enviando para o endereço do vencedor. Se você não quer aguardar, tem uma lista de livros que eu sempre preparo a parte de baixo de todos os meus vídeos. Livros esses necessários para o investidor antes dele começar a investir. Livros também de desenvolvimento pessoal, vale muito a pena você dar uma olhada. Antes da gente falar da divulgação de resultado dela, sempre lembro a vocês, no estudo feito pela XP, eu repasso todos os setores. Estamos falando de uma empresa elétrica, e de acordo com os estudos primários da XP, ela teria um impacto de menos de 3% no seu lucro, consequentemente, atingindo você como sócio de uma maneira bem marginal, muito diferente dos quase 20% do setor de saneamento e de mais de 10% do setor bancário financeiro. Ela que divulgou o resultado trimestral recentemente, a CEMIG viu o lucro multiplicar 25 vezes no segundo tri para 1,2 bilhões. Tomem cuidado, ano passado teve não recorrente, a gente vai falar dele, então não imaginem que a empresa melhorou tanto. E para a gente falar disso, é sempre o que eu falo para vocês. Peguem o costume de acessar o RI de todas as suas investidas, todas as informações que vocês sempre veem aqui, são informações oficiais do RI. Veja, o EBITDA cresceu um dígito, a receita cresceu um dígito, então o lucro líquido não poderia multiplicar 25 vezes. O que aconteceu, que você pode ver aqui no segundo tri de 22, resultado do período, ela teve um lucro de 50 milhões de reais por conta de não recorrentes. Esse ano, como não houve um impacto de não recorrentes da mesma maneira do segundo tri do ano passado, ela teve um lucro líquido de mais de 1,2 bilhões. Então essa é a diferença de 25 vezes. No mais, o EBITDA cresceu marginalmente, 463 para 512, e a receita também cresceu marginalmente. Mais um bom resultado da CEMIG, mas o que interessa mesmo nesse vídeo, antes da análise fundamentalista, é essa notícia de uma manobra feita pelo Zema, e eu confesso que como acionista, obviamente fiquei contente, que é exatamente isso que ele fez, tá? Foi uma manobra, porém uma manobra inteligente. Ele protocolou junto à Assembleia uma PEC que viabiliza mais agilidade para que empresas controladas direta ou indiretamente, como é o caso da CEMIG e Copasa, possam ser desestatizadas. Mas a grande mudança está aqui. Nessa PEC, ele pede aprovação de um quórum simples. Como funciona hoje? Hoje faz-se necessário 3/5 dos deputados votarem a favor das alterações, ou seja, com um quórum simples será possível aprovar ou não o andamento de privatizações. Como sempre, sem novidade, a PEC ainda vai passar por análise do Legislativo, mas o próprio governo estima que todos esses processos estarão concluídos no máximo nos próximos 3 anos. O que nos resta é aguardar e fazer o que cabe a nós, que é análise fundamentalista, saber se a empresa é boa ou não. Então já vamos entrar aqui na análise dos fundamentos da empresa. A primeira foto que o investidor tem que ter, segundo Peter Lynch, é a DRE da empresa, lucros, lucros e mais lucros do maior histórico possível. Como vocês podem ver, a DRE da CEMIG, a receita é crescente, os lucros são crescentes na parte de baixo, sem jamais ter dado nenhum prejuízo ao acionista. Ponto para a CEMIG. Analisar o retorno da empresa, vamos falar sobre o ROI, Return on Equity, tese essa defendida por Warren Buffett. Ela tem uma média histórica de 19,31, é um bom retorno para o setor dela, sendo que o atual é de 28,07.
Falar sobre dividend yield, tese essa defendida por Benjamin Graham e Luiz Barsi. Ela tem uma média histórica de 10,93, sim, são 11% de média histórica, é excelente e a gente já vai falar disso no gerenciamento de risco. Sobre o PL, ou preço sobre lucro, sempre falando de regressão à média, tese essa defendida por Robert Shiller. Ela tem uma média histórica de 8,16, sendo que o PL atual dela é de 3,99. Nos últimos 5 anos, ela está sendo negociada abaixo da média de seu preço sobre lucro histórico. Vamos calcular agora o preço teto da companhia, tese essa defendida por Luiz Barsi aqui do lado. De maneira simplista, apenas o ano de 2022. O investidor pode pegar a média de 3 anos, média de 5 anos, o último ano fechado, pode fazer um dividendo preditivo de 2023 e 2024 à vontade, faça da sua maneira. O que você faz é simplesmente pegar 1,53 e dividir por 6%, que é o mínimo aceitável pelo Barsi em forma de remuneração. Você teria um preço teto de 25,5, uma ampla margem aí de segurança então para a CEMIG no cálculo de preço teto. Vamos calcular agora preço justo, tese essa defendida por Benjamin Graham. Preço justo, que é diferente de preço teto. Uma fórmula não tem nada a ver com a outra. O investidor pega 22,5, multiplica pelo earnings per share, 3,01, multiplica novamente pelo business value per share, que é 10,72. Chega no resultado de mais 700. Nunca se esqueça de levar a raiz quadrada dessa fórmula. Você tem um preço justo de 26,94, de acordo com Benjamin Graham. E chegamos agora no gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco que é o mais importante para o investidor. Pois bem, falamos de CEMIG, ela está no setor elétrico e ela tem uma atribuição 4, sempre lembrando que notas 3, 4 e 5 são boas empresas, ótimas empresas e excelentes empresas. Portanto, eu considero ela uma ótima empresa. E serei bem breve no porquê eu considero ela uma ótima empresa. Ela simplesmente passa em todos os quesitos. Uma receita sempre crescente, lucro crescente sem jamais ter apresentado prejuízo. Um ROI histórico de quase 20%. Um dividend yield, e aqui eu falei que eu ia voltar. Lembra que eu falei que eu iria voltar nesse ponto? Um dividend yield de 11%. Simplesmente vocês têm uma empresa que cresce em receita, cresce em lucro, nunca deu prejuízo, tem um ROI extremamente interessante e paga 11% de dividend yield. Muitas das pessoas que estão seguindo uma moda de dividendos, porque isso é errado, você não pode buscar apenas dividendos, você tem que buscar excelentes empresas, sequer sabem da CEMIG, eles ficam presos em Taesa, empresas da moda, ou empresa que o Barsi investe. A CEMIG, ela é uma empresa que pagou 11% histórico. Eu gosto muito dela, porque ela é uma das empresas que melhor me remunera. Então, por que nota 4 e não nota 5? Ela não é uma excelente empresa? Sim, ela tem fundamentos de uma excelente empresa, porém ela é estatal. E lembra que eu sempre falo para vocês, excelentes empresas a preços atrativos com uma boa gestão, infelizmente, empresas com gestão estatal sempre irão perder ponto. Na minha concepção, lembrando que essa é uma opinião pessoal e intransferível, isso não é indicação de nada. Até porque eu tenho um grande porém com a CEMIG, esse porém se chama tristeza. Eu carrego ela desde os R$3. Sim, eu tenho aquele retorno de 280% nos últimos 5 anos com ela, porém o meu aporte foi pequeno, ou seja, eu errei. A minha posição nela, apesar de me dar uma rentabilidade altíssima, me dá um retorno financeiro baixo, porque o meu aporte foi pequeno e eu errei. Eu deveria ter seguido o Warren Buffett. Quando você encontrar uma ótima oportunidade, uma empresa com desconto, ele fala, abre aspas, haja com firmeza, fecha aspas. Eu não agi com a firmeza que eu deveria ter agido com a CEMIG, tem um excelente retorno na casa de 300%, porém, no que diz respeito a retorno financeiro, ele não é alto. E agora, seguindo a minha quinta regra, eu jamais compro uma empresa quando ela entra no período altista, ainda mais em um período de 300% de alta, enquanto eu poderia ter acumulado ela sim nessa casa aqui. Portanto, enquanto ela não der oportunidade de preço, vai ser difícil para eu aportar nela, porém, ela é uma das minhas empresas preferidas da Bolsa de Valores. Ela está facilmente no meu top 10 da Bolsa de Valores. Qual é a única maneira de você, como investidor individual, transformar um aporte inicial de R$1.000, quase R$70 mil? É através da metodologia que eu sempre falo para vocês. Encontrar excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão e nunca mais as venderem. Trancá-las a 7 chaves é a única vantagem competitiva que você, como investidor, tem ao longo prazo. Deixem embaixo no comentário se vocês têm a empresa, se vocês pretendem ser sócios da empresa, se concordam ou discordam com a avaliação que a gente fez aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.